a salvação em Cristo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. Neste texto, Jesus está ensinando a Nicodemos alguns passos sobre a salvação, e esse texto me chama a atenção porque ele fala do propósito de Jesus, que não é condenar o mundo, mas salvar o mundo. Então, por que você está aqui hoje? Será que você já se perguntou? Momentos que eu quero compartilhar com você para que você chegue a uma conclusão sobre essa pergunta. Por que você está aqui hoje? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, está escrito: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, é pela fé que entendemos que não vimos Jesus em carne e osso, mas pela fé nós cremos que Ele veio, se fez homem em carne e osso. Cremos pela fé que Ele é o Filho de Deus. Cremos pela fé que Ele é o Salvador, que Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus disse: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então perceba que para você estar aqui hoje, foi necessário Deus criar céus, Deus criar terra e Deus criar tudo que nela existe. No versículo 3, Deus disse: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então percebam a prova real e verdadeira de que a luz realmente existe, de que a luz passou a existir, porque Deus contemplou, diz a palavra, e viu Deus que a luz era boa. Então Deus contemplou e aprovou que a luz é boa. Verso 6, Deus disse: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E assim aconteceu. No verso 9, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. No verso 11, Deus disse: produza a terra erva verde, que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim aconteceu. Então perceba que para você estar aqui hoje, foi necessário Deus começar a criar as coisas sobre a terra, passo a passo. Versículo 14, Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então perceba que agora Deus ele põe luminares nos céus para governar sobre a terra dia e noite, para que assim seja determinado o calendário do homem, para marcar os dias, os anos e as datas comemorativas. Verso 20, Deus disse: produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face das expansões dos céus. E Deus assim criou todos os animais que existem nos mares e sobre os que existem acima dos mares, os que voam e os que rastejam sobre a terra. Verso 24, Deus disse: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então Deus criou aí gado, répteis, bestas, conforme a sua espécie, e assim aconteceu. E no verso 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então perceba que para você estar aqui hoje, foi necessário Deus te criar, foi necessário você nascer de uma relação entre homem e mulher. Então o maior motivo de você estar aqui hoje é porque Deus decidiu criar todas as coisas. Glória a Deus. Mas agora, qual o verdadeiro sentido da vida? Qual o verdadeiro sentido da vida para você? Será que você já se perguntou? Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, aquele homem que foi criado, a mulher que foi criada, agora eles tropeçam,
sobre a inocência, sobre a santidade e sobre a presença de Deus, desobedecendo a Deus e pecando, e assim dando lugar ao pecado sobre toda a terra, sobre todo ser vivente. Então perceba que agora o sentido da vida está um pouco embaraçado, a imagem de Deus está um pouco bagunçada sobre os seres humanos. Agora, o homem a quem Deus criou, inocente, agora perde a sua inocência, porque agora ele passa a ser conhecedor do bem e do mal. Ele agora começa a conhecer o que é o pecado, ele agora desfruta do que é o pecado. A sua natureza caída o oprime, a sua natureza caída faz com que ele se rebele contra Deus, faz com que ele seja obrigado a pecar continuamente. Então, Deus decide separá-los de sua presença, porque está escrito que o pecado faz uma ruptura entre Deus e o homem, ou seja, faz uma separação entre Deus e o homem. Então o sentido da vida ele é um pouco afetado por conta deste erro que Adão comete, deste erro que Eva comete lá no Jardim do Éden. No capítulo 3 de Gênesis está escrito a queda do homem, como tudo começou, a ruína como foi iniciada, mas Deus, ele traz a solução, e a sua solução é Jesus Cristo, é o seu único Filho, que foi entregue na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele é o sentido da vida, ele é o verdadeiro e real sentido da vida. Ele é aquele que veio endireitar, ele é aquele que veio nos santificar, ele é aquele que veio colocar tudo em ordem. Então perceba que agora há uma necessidade universal, há uma dependência universal de todo ser humano, de todo aquele que vive. Há uma dependência por Deus, pelo perdão divino, pela graça divina, pela redenção, pela remissão dos pecados. O homem perde a inocência, o homem é separado de Deus e agora o pecado entra no mundo. E agora há uma necessidade universal de reconciliamento, de restauração e de salvação. E Jesus, ensinando a Nicodemos, um dos mestres lá do Sinédrio, é ensinado pelo próprio Filho de Deus. Então perceba que a necessidade do homem agora é o perdão divino, é a reconciliação com Deus, é agora a salvação dos pecados. E Jesus, ensinando a Nicodemos, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que agora deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba a grande importância do perdão divino, para que dê entrada no coração do homem a vida eterna através de Jesus Cristo. Então o homem agora carece do perdão divino, o pecador agora carece da remissão dos pecados através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por que dependemos do perdão divino? Dependemos do perdão divino porque agora, uma vez que o homem caiu, uma vez que a natureza do homem é caída, agora nós somos imperfeitos. Aquela perfeição que Deus tinha feito sobre o homem foi despedaçada pelo pecado. Então, Deus precisa agora restaurar essa imperfeição através do perdão divino que veio por Jesus Cristo, que é o presente mais precioso. O perdão divino é o presente mais precioso. A graça divina é o presente mais precioso que sobreveio sobre a vida do homem que crê em Jesus Cristo. Então, queridos, agora precisamos de Jesus, de uma forma de socorro, de uma forma de resgate, porque agora estamos sem caminho, estamos sem rumo, estamos sem destino, como um cego numa longa estrada. Então, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então Tomé lhe fez essa pergunta e Jesus lhe deu esta resposta. Então precisamos de Jesus, porque agora precisamos de um caminho, precisamos de uma verdade e precisamos de uma vida. Uma única solução, um único caminho, uma única verdade. Verdade esta, caminho este e vida esta
Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então perceba que o homem agora depende de um caminho, de uma verdade para os seus olhos, para o libertar, e de uma vida para que ele torne a viver novamente. Porque uma vez caído, a morte entrou no mundo, causando tão devastamento que agora o homem estava sujeito à condenação do inferno e à morte eterna. Então, sendo Jesus Cristo o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, agora temos luz para caminhar, agora temos visões para enxergar, temos ouvidos para ouvir e agora temos voz para falar. A salvação em Cristo Jesus. Então, veja a importância do perdão divino, veja a importância da graça divina, veja a importância desse presente que foi enviado dos mais altos céus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a humanidade agora precisa de um Salvador, precisa de um Messias, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então perceba que nada de nós pode nos salvar, que o homem não tem nada que possa se salvar. Ele não tem mérito, ele não consegue, ele não tem forças, para que isso não venha de obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2:9. Então perceba que não é pelas nossas obras, que não é pelas obras das nossas mãos, para que nós não viéssemos a se gloriar. Porque o homem é orgulhoso, o homem é pretensioso, é soberbo, o homem é presunçoso, mas Cristo Jesus não. Ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana para fazer as obras de Deus, para fazer a obra da cruz, a obra da redenção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio ao mundo não para que o mundo fosse condenado, mas para que por ele o mundo viesse a ser salvo. Então perceba você a importância do sentido da vida que está na obra consumada de Jesus Cristo. O real e verdadeiro sentido da vida foi a descida de Jesus dos céus, foi o poder do Espírito Santo ao trazer vida no ventre de Maria e fazer com que Jesus Cristo viesse a nascer pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que Jesus nasce, ele agora passa da sua fase de criança para a adolescência e da adolescência para a fase adulta, concluindo assim a obra de Deus, que disse: o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Pelas minhas e pelas suas transgressões, Cristo agora caminha em direção ao Calvário, Cristo agora caminha em direção à cruz. Então Deus, enviando seu Filho, Jesus agora vai em direção à cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos por Ele. E Cristo agora morre e deixa um legado tremendamente importante para nós. Eu vou, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então Cristo morre e ao terceiro dia ele ressuscita, como diz as Escrituras. Essa é a importância da morte expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este é o real significado da vida, que Cristo, sendo Deus, não ficou orgulhoso, não ficou soberbo, mas antes humilhou-se a si mesmo, humilhou-se até a morte de cruz, padecendo pelos nossos pecados, se entregando em uma cruz pelos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos uma porta aberta pela qual ninguém pode fechar, e porta esta que é a salvação. Então perceba que para você alcançar a salvação em Cristo Jesus, é necessário você colocar a fé em prática para cooperar com a sua salvação em Cristo Jesus. Porque em Romanos 10, verso 9 e 10 está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então agora, através da fé, você crê em Jesus Cristo para a justiça, e através da fé, com a sua boca, você confessa o nome de Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador para a remissão dos pecados. Glória a Deus.
Então agora você começa a desfrutar dos benefícios da salvação, benefícios estes que são paz para sempre, vida eterna para sempre, nada de sofrimento, nada de angústia, nada de choro, é só alegria eternamente, é só felicidade eternamente com Jesus Cristo. E que Deus em Cristo Jesus nos clareie os caminhos, a mente, o coração, para que nós possamos compreender cada vez mais o passo a passo de como seguir e servir a Jesus Cristo. Que Deus nos ajude na perseverança e na doutrina do Evangelho de Cristo, para que nós possamos chegar até o fim da jornada e agradecermos pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, lá nos mais altos céus. Então não abra mão da sua salvação, não abra mão da sua oportunidade, que Jesus Cristo trouxe com tanto amor e carinho, com tanto zelo, com tanta paixão. Que você diga em seu coração: eu quero, Jesus Cristo, te receber como meu único e suficiente Salvador em minha vida, para que assim Jesus possa causar os efeitos da salvação, efeitos estes que é transformação de vida, que é renovação de vida, que é pegar o velho homem e despojá-lo do novo homem. Então você agora adquire uma nova natureza, uma nova identidade. Você agora passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus.